Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Puritanismo Simples. Para quem ainda não conhece o nosso canal, entre no YouTube e acesse lá Puritanismo Simples. O nosso canal tem como objetivo indicar livros da linha conservadora, da linha reformada. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui um material rico que não está totalmente 100% direcionado aos puritanos, mas está relacionado àqueles grandes pregadores e aqueles grandes homens de Deus que também tiveram a doutrina de Cristo preservadas em seus corações. Eu quero falar para vocês hoje aqui sobre esse livro chamado As Reformas na Europa. Esse livro é do Carter Lindenberg. Carter Lindenberg, para quem não conhece, é um teólogo que durante muitos anos ensinou na universidade em Boston, e ele deixou esse rico material, vastos de conhecimentos e de histórias para nós. Esse material, esse livro de Carter Lindenberg, ele faz um tour, ele é um livro diferenciado, porque ele não dá aquele panorama, ele faz um tour sobre a história da reforma na Europa. Então ele vai pegar desde de Martinho Lutero e até chegar no reformador francês João Calvino. E esse material de Carter Lindenberg, apesar dele ser, a edição dele ser de 2001, porque já temos a edição de 2017, mas eu sempre recomendo que vocês possam tentar achar essa edição de 2001, porque essa edição ela é uma edição mais completa, ela é mais rica, ela tem um conteúdo mais robusto. Então o Carter Lindenberg ele vai fazer um tour, vai fazer um passeio falando sobre os grandes trabalhos na reforma protestante da Europa. E alguém talvez diga assim, mas já li tantas coisas falando sobre a reforma e ainda tem mais coisas para que a gente possamos aprender. Sim, vocês vão surpreender com esse livro de Carter Lindenberg. Por que vocês vão surpreender? Porque o Carter Lindenberg ele não se atém, ou ele não se torna preso demais só na questão espiritual da reforma protestante. Ele vai também falar sobre a questão política, ele vai falar também sobre a questão da cultura, ele vai falar sobre a questão da economia daquele povo, como que o povo lidava, né, com essas questões na Europa. Até pelo motivo que quando nós ouvimos falar de a reforma protestante, muitos talvez entendam que era só questão espiritual que envolvia o trabalho da reforma protestante ali na Europa, nos Países Baixos ou nos demais países, mas não. A reforma protestante ela teve uma participação e uma influência gigantesca também na economia do país, na cultura do país, no povo daquele país, e diga-se de passagem que ainda hoje a gente vê resultados do trabalho da reforma protestante na Europa. Então vocês não podem deixar de ter esse material do Carter Lindenberg. Essa edição de 2001, ela é da editora Sinodal. Vocês podem ver aqui em cima que ela é da editora Sinodal. Mas hoje a gente já temos aí outras editoras também que reformularam também e relançaram esse livro de Carter Lindenberg. Você que gosta de estudar, conhecer um pouco mais aprofundado sobre a questão da reforma na Europa, é um material completo que você vai ter aí na sua galeria de livros e você não vai arrepender de adquirir esse material. Só para vocês terem uma ideia, Carter Lindenberg ele vai falar um pouco sobre a questão do Thomas Mutz, né? Ele vai falar também sobre o Philippe Melanchthon, que foi um aluno de Martinho Lutero e conhecedor também das Escrituras. Por muitas das vezes ele defendeu também a teologia luterana, as ideias de Lutero. Foi um grande aluno, um grande estudioso também da palavra. Ele vai falar também
sobre a questão da revolta dos camponeses, né? Alguns que estudam sobre a história de Lutero até o acusam de ter permitido com que alguns camponeses fossem mortos, né? Pelas autoridades ali constituídas ali naquele período da Alemanha, mas não conhece o lado correto da história, porque Martinho Lutero, além de ser um homem zeloso com as escrituras, era também um homem que entendia que toda autoridade era constituída por Deus. Então vocês vão aprender bastante sobre Lutero nesse material também de Carta Lindenberg. E depois ele também vai dar uma passada para poder falar bastante sobre o início da reforma também na França, em Genebra. Ele vai falar bastante sobre a fuga de Calvino, né, para Genebra, quando ainda o reformador genebriano habitava ou morava ainda na França, e quando ele foi expulso ali para Genebra. Então, vocês não podem deixar de ter esse material riquíssimo de Carter Lindenberg. Não deixe de adquirir esse material de Carter Lindenberg. Que Deus possa abençoar você, amigo e amiga que está sempre aí acessando o nosso canal Puritanismo Simples. Não deixe de acessar, principalmente não deixe de se inscrever, dar um like, dar um joinha, comente, dê opiniões, dê sugestões também, para que possamos enriquecer mais ainda o nosso canal. Então, por hoje, eu deixo esse material para que você possa conhecer melhor Carter Lindenberg. Vá lá e adquira esse material riquíssimo para o seu conhecimento espiritual. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.